Então, o problema de hoje, o primeiro problema que a gente vai estudar hoje é o problema de achar caminhos mínimos em grafos com pesos não negativos nas arestas. Então, só para ser mais específico, o problema é o seguinte: se você tem um grafo e você tem pesos nas arestas do seu grafo, pesos não negativos, você pode imaginar que eles podem corresponder a, por exemplo, distâncias de estradas. Então, essa estrada daqui tem 1 km de comprimento, essa estrada tem 4 km de comprimento, e você quer ir da cidade U até a cidade V, por exemplo. Então, a distância que você tem que percorrer para ir da cidade U até a cidade V por esse caminho aqui é a soma das distâncias das arestas no caminho que você escolheu. Então, U até essa cidade 2 km, daqui até aqui 3 km, então no total você teria que percorrer 5 km para esse caminho. O problema que a gente quer resolver hoje é, se você sabe que os pesos são não negativos, que é uma restrição perfeitamente razoável, se você está pensando nessa coisa intuitiva de cidades e estradas entre cidades, você quer saber qual o menor caminho dentre todos que ligam U até V. Então, por exemplo, aqui tem um caminho de comprimento 5, aqui tem um caminho de comprimento 5, aqui tem um caminho de comprimento 6, ou peso 6, de vez em quando eu vou usar a palavra peso para isso. Aqui tem um caminho de comprimento 9, e a gente quer saber como encontrar um jeito eficiente, como encontrar um jeito que a gente consiga mostrar que realmente esse caminho de tamanho 5 é mínimo, e um jeito que a gente consiga fazer sistematicamente para grafos grandes. É isso que o algoritmo de Dijkstra faz e que a gente vai estudar hoje. Então, o problema é achar a menor distância possível, o menor peso possível para um vértice. Desculpa, eu vou mudar aqui para W, como eu fiz antes. Achar o menor peso de um caminho que liga U até V. Tá tudo claro até agora? Tá. Então, o algoritmo de Dijkstra é isso, né? Só para ser bem preciso, o algoritmo de Dijkstra, você recebe um grafo, entrada, um grafo G com pesos, com uma função de pesos. Desculpa o pedantismo, mas função de pesos. D de E em R+, um vértice, e a saída é a menor distância comprimento do menor caminho aqui, né? Entre U e todos os demais vértices V. Tá, então agora vamos ver como é que a gente faz sistematicamente para achar essa saída dada a entrada. Inicialmente, bom, então a gente vai colocar rótulos nos vértices. E a gente vai computar esses rótulos como sendo aproximações sucessivas para as distâncias. Por exemplo, se eu colocar um rótulo nesse vértice, eu vou estar dizendo, se o rótulo for 2, eu vou estar dizendo que eu achei um caminho que tem distância, que tem comprimento total 2. Então, a distância mínima é, no máximo, 2, certo? Então, eu vou estar achando cotas superiores para a distância a partir de todos os vértices. E em dados momentos eu vou conseguir comprovar que essa cota superior é de fato a distância de verdade. Então, vamos lá. Inicialmente, f de U vai ser igual a 0 e f de V vai ser igual a infinito para todo U diferente de V. Tá? Então, o meu primeiro chute para a distância é que o U tem distância 0 e todos os outros têm distância infinita a partir de V. Vamos ver se isso é um chute válido. Esses rótulos majoram
a distância mínima de AV. Eu vou dizer que isso aqui significa que eles são válidos. Tá? Então, bom, isso é uma afirmação trivial, né? Porque a distância de U até U é zero. Existe um caminho com um vértice, 0 arestas, que satisfaz essa propriedade de ter comprimento zero. Além disso, para todos os outros vértices, eu estou dizendo que a distância é menor ou igual a infinito, o que é trivialmente verdade, né? O caminho... Bom, por vacuidade, se você não tem nenhum caminho entre um cara, a distância é infinita, a distância é sempre cotada por infinito. Tá, então eles realmente majoram a distância de U a V nesse primeiro passo. Agora a gente vai encontrar uma regra para atualizar eles, de modo a tanto saber que a distância é mínima de fato, quanto atualizar a distância dos vizinhos. Vamos lá. Então, repetidamente, escolha o menor rótulo. Isso daqui eu vou chamar de rótulos. Rótulo não fixado, não permanente. Todos esses rótulos são inicialmente não permanentes. Tá? E marque ele como permanente. E atualize o rótulo dos vizinhos Então, F para todo V que é vizinho de F, né? Vizinho do que eu estou atualizando. Escolha o menor rótulo não permanente, por exemplo, correspondente ao vértice X. Para todo V vizinho de X, defina F de V. Então, isso daqui eu estou dizendo, eu vou mudar o valor de F de V para alguma coisa, como sendo o mínimo entre o valor atual de F de V, ou seja, pode ser que o novo caminho que eu encontrei seja maior do que o que eu já tinha encontrado, ou, bom, agora eu tenho um novo caminho que eu sei que existe, que é o quê? O caminho que vai de F até X, mais o caminho, mais a aresta XV, né? Então, V vizinho de X, XV. Tá ok? Então, para todo V vizinho de X, a gente vai fazer isso aqui. Então, vamos fazer o primeiro passo no grafo, só para ver se vocês entenderam antes de a gente continuar. Eu vou pegar um outro grafo, só para ficar parecido com o que está aqui no texto, para ficar mais fácil de vocês seguirem, mas esse procedimento funciona em qualquer grafo. Quer dizer, antes eu acho melhor perguntar, vocês querem me dar um grafo razoavelmente pequeno, ou vocês querem que eu use esse daqui? Esse daqui mesmo? Tá. Então, esse daqui é o seguinte, aqui a gente tem U, está ligado a um outro vértice com distância 1, 2, 3, 5, 3 e 5. E a gente vai querer achar a distância de U a todos os outros vértices. Tá ok? Então, primeiro a gente começou dizendo que o nosso chute, nossa melhor cota superior para a distância de U até U é 0. Tá? E nosso melhor chute para todos os outros vértices é o quê? É infinito, né? Então eu vou numerar os vértices aqui, tá? Numerar quer dizer, eu vou colocar letras para não confundir com os troços. Então, B, C, D, E. Então, o nosso chute atual é A igual a 0, B igual a infinito, o rótulo, né? O C infinito, o D infinito. Isso aqui é F de A, né? F de A é 0, F de B, F de C infinito, F de D infinito e F de E infinito. Nota que A, nesse caso, A é igual a U. U é o vértice que a gente está começando.
Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher o menor rótulo. Em caso de empate, a gente pode escolher qualquer um. Então, por exemplo, eu escolhi... Aqui a gente só tem um cara que tem rótulo mínimo, que é o A. Então, a gente vai escolher o A. E esse cara agora vai ter rótulo permanente. Certo? Eu afirmo que eu não preciso mudar mais nunca essa distância e que essa distância já é a mínima de verdade. Bom, nesse caso é trivial, porque a distância de fato é zero. Mas o que é que eu vou fazer agora? Vou olhar para todos os vizinhos do A e vou tentar diminuir as distâncias que eu calculei até agora. Então, o B é vizinho do A e o C é vizinho do A. O chute que eu tinha antes, a cota superior que eu tinha antes, era infinito. Só que agora eu sei que se eu chegar até o A com comprimento 0 e depois andar para o B com comprimento 2, eu consigo chegar no B com 2 passos. Né? Então, a melhor cota superior que eu tenho até agora, 2. Tá? O C é a mesma coisa, eu consigo ir do A para o C com 1, mais o 0 que eu já precisava, mas 0 não importa nesse caso. Então, eu vou atualizar o rótulo para 1. Os outros não são vizinhos, eu não faço nada. E agora eu faço a mesma coisa. Então, o U já está fixo. Eu escolho o menor rótulo que ainda não foi fixo, que não é permanente. Foi isso que eu quis dizer ali, desculpa pela falta de precisão. Mas qual que é o menor rótulo aqui? Só, eu vou ficar fazendo perguntas bem óbvias para C. O que eu faço agora? Eu olho os vizinhos de C. Tem A, tem B, tem E e tem D, tem todos. A distância... Tá, então eu sei que para eu chegar até o C, eu preciso de 1, porque está aqui. Depois a gente vai mostrar que de fato essa distância é ótima, mas vamos acreditar por enquanto, daqui a pouco eu provo. Então eu preciso de 1 para chegar em C. Sabendo que com 1 eu chego em C e com mais 1 eu chego em A, seguindo essa aresta de volta, eu sei que em A eu chego em no máximo 2 passos. Mas isso é inútil porque eu já sei que com 0 passos eu chego em A. Então esse mínimo vai ser o valor que já estava previamente calculado, então eu não mudo o valor de f de A. De fato, eu nem precisava olhar isso porque eu já tinha lhe dito que uma vez que eu marco o cara como permanente, ele nunca vai mudar mais. Mas vamos olhar todos os casos porque a gente está fazendo da primeira vez. Então, f de B estava 2. Agora eu sei que eu consigo ir de A para C com 1 passo e eu sei que eu consigo ir de C para B com 3 passos. Com 3 quilômetros, o que é que seja a unidade que você está usando. Então eu sei que eu consigo chegar em B com no máximo 4 passos. 4 é maior que 2, então eu não vou atualizar aqui a distância. Em compensação, eu nunca tinha conseguido chegar em E ou D antes e agora eu vou conseguir. Então, para ir de C para D, eu sei que eu consigo fazer 1 passo mais 1 passo. Então, a cota superior que eu consegui até agora é de 2. E para ir de C para E, eu consigo quanto? 6. E o que eu faço agora? Eu posso escolher qualquer um. Escolher um. Quem prefere o B? Não, brincadeira, mas vamos escolher o B logo. B fixou. E agora me ajudem. B tem arestas para... Vamos fazer dessa vez um pouquinho mais rápido, a menos que alguém esteja... A ideia está clara? Tá clara? Tá clara? Tá. Então B, 2 unidades, então eu consigo chegar em A com 4 unidades, mas isso não é bom. Eu consigo chegar em C com 5 unidades, eu estou somando esse 2 com a aresta, não é esse 2, tá? É só uma coincidência. Quer dizer, não é uma coincidência porque obviamente esse é o custo mínimo, mas... Eu estou somando esse cara com esse. 2 com 3, eu consigo chegar aqui com 5 unidades, que não é maior que 1, ou que não é menor que 1, então não vou atualizar. 2 com 5, eu consigo chegar aqui em 7 unidades. Mas eu já tinha encontrado um 6, que era isso daqui, basicamente. E falta alguma outra coisa? Não, eu já olhei B, C e E. O D não é vizinho. Então eu não atualizei nada agora, mas não importa. Eu vou escolher o menor cara de novo e repetir. Escolhi o menor, olhei todos os vizinhos dele. D vai ser 2 mais 3, eu consigo chegar em E com 5 passos. Né? 5 é melhor do que o que eu tinha encontrado até agora. Maravilha. 2 mais 1, eu consigo chegar em C com 3 passos. Mas a resposta que eu já tinha encontrado era 1, então não vou mudar. Bom, agora acabou, né? Eu pego o E, todos os caras já são mínimos, eu paro aqui. Eu podia continuar a olhar todos os vizinhos de E. Mas eu já tinha falado para vocês que eu nunca altero o peso de uma coisa que já está fixada. Então, mesmo que eu tentasse, eu não ia encontrar nada menor. E essas são as distâncias mínimas, tá, do grafo. Isso, 0, 1, 2, 2, 5. Tá certo. Então essas são de fato as distâncias mínimas. E agora a gente vai mostrar que o algoritmo funciona. Né? A gente mostrou um procedimento
Bom, esse procedimento, por construção, ele nunca mente, no certo sentido de que se ele diz que f de b é 2, ele achou um caminho de comprimento 2 para você, né? Ele sempre acha um caminho, no passo inicial ele achou um caminho de comprimento 0, e aí em todo momento você pegou um caminho que já existia e colocou mais uma aresta no caminho. Foi assim que a gente conseguiu esses vértices. Então, essas arestas nunca são mentirosas, assim, ela nunca vai encontrar algo menor que o mínimo. Nesse sentido, ele acha um caminho de verdade. Então, basta a gente provar que se você tem um caminho de comprimento k, vai ter k aqui. Ou se você tem um caminho de comprimento k e k é mínimo, aqui vai aparecer k. A resposta vai ser k. Para ser mais preciso, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Imagina que você tem U e você tem outro vértice V aqui. E que existe um caminho de comprimento k. Então, a soma dos pesos aqui é k. O que eu quero mostrar é que f de V é igual a k. E eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso usando indução na quantidade de vértices fixados. Então, quando eu fixei o primeiro vértice, que nesse caso foi o A, ele claramente tinha distância ótima, porque ele tinha distância 0, né? E os pesos são todos não negativos, não tem como eu fazer melhor que 0. Agora, vamos supor que a gente já fixou, então aqui é a prova de corretude, né? Corretude. Suponha. Bom, a prova de corretude é uma indução em K. Em K, que é o tamanho, o número de vértices fixados, né? Número de vértices fixados. De rótulos ou vértices? Rótulos fixados. Tá. Então, para k igual a 1 é trivial. K igual a 1, eu fixei só o A está com distância certa. Agora, vamos olhar o que aconteceu no momento imediatamente anterior a eu fixar o próximo vértice. Não sei se vocês lembram, mas o vértice que eu fixei depois foi o C, por exemplo. Vamos olhar o que aconteceu no C. Quer dizer, não vamos olhar o que aconteceu no C não, porque senão a gente vai fazer o mesmo exemplo de novo. Vamos fazer uma coisa geral. Então, vamos supor que eu fixei K caras, eu não sei o grafo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou provar que o cara que eu acabei de fixar tem distância ótima. Então, vamos dizer que o conjunto dos caras que eu fixei era esse aqui. Então, esses vértices que estão aqui dentro já estavam fixados e os outros não estavam. Por exemplo, quando eu fixei o A e o C, esses dois estavam fixados e depois eu fixei o B. Foi essa a próxima coisa que eu fiz. Eu fixei A, depois C, depois B. Podia ter fixado o D também, mas eu fixei o B. Então, nesse caso, esse conjunto corresponde ao A e C e o próximo cara que vai entrar é o B. O caminho aqui, ele pode sair e entrar de S, não tem problema. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas o fato é que... Desculpa, eu falei que isso é um caminho mínimo, né? Considere que isso, que se eu não falei, eu estou falando agora, caminho mínimo. Entre U e V. Tá? Então, ele pode entrar e sair de S, ele pode fazer o que ele quiser. Mas vamos olhar aqui, a última vez que ele está em S, esse é esse conjunto chamado de S aqui, que nem na apostila, e vamos dizer que o último cara que está em S chama X, e o cara seguinte chama T. Tá? Eu quero então mostrar que o rótulo que V tinha quando ele foi travado é igual a esse caminho mínimo, o peso desse caminho mínimo. Tá claro o que eu quero fazer, pelo menos? Só para repetir, o que eu estou dizendo é que o algoritmo de Dijkstra calcula todos os pesos mínimos corretamente. Então, se eu achei um caminho de comprimento K e ele é mínimo, se tem um caminho de comprimento K no grafo e ele é mínimo, então o algoritmo de Dijkstra tem que dizer que a distância de U a V é K. Não pode dizer que é menos nem mais. A gente já disse que ele não pode ver menos, porque ele realmente acha caminhos legítimos. Mas a gente também vai ver que ele não vai dizer mais. Então, se ele diz K, na hora que S entrou, tinha um X e um T aqui no caminho mínimo. Então, o que acontece? Como é que S entrou em T? Bom, ele certamente era vizinho de algum W que já estava em S. Certo? Um cara só pode entrar em S se ele for vizinho de um outro cara que está em S também. Tá.
Então tá. Então olha o W que é vizinho de S aqui. O que você fez nesse momento foi que você notou que V tinha o menor rótulo dentre todos os outros vértices. Tá? Em particular, T não entrou no seu caminho. S entrou, ou V entrou. Então, essa distância aqui, você sabe que está calculada certa, a distância até T. Por quê? Porque até X está calculado certo por hipótese de indução, porque X está dentro de S. E você, quando X entrou, você atualizou a distância até T aqui. E se isso tudo é um caminho mínimo, isso tudo até aqui também é um caminho mínimo. Um pedaço de um caminho mínimo também é mínimo. Então você sabe que a distância de C está calculada, o rótulo que você deu a T corresponde à distância mínima. Tá? Mas, o que aconteceu? O algoritmo não escolheu T para colocar no caminho. Ele escolheu V. Ou seja, essa distância aqui é maior ou igual, né? Porque lembra que o rótulo é igual à distância, né? Então, essa distância aqui, que é igual ao rótulo que T tem, é maior ou igual ao rótulo que V tinha. Eu sei que está meio confuso, porque a prova de corretude é um pouquinho chatinha mesmo. A gente pode repetir de novo. Mas o que eu estou dizendo é, o algoritmo me deu um rótulo a T. Então, ele deu F de T. Tá? Nesse momento particular da corretude, a gente sabe, por indução, que X tem a distância certa. E a gente sabe mais que quando você colocou X dentro do conjunto S, quando você fixou X, você atualizou a distância de todos os vizinhos de X. Então, em particular, você pegou essa distância aqui e colocou como sendo a distância até X mais o custo da aresta. Então, o rótulo F de T tem esse valor, tem esse comprimento mesmo. E esse comprimento daqui é mínimo, porque a gente está supondo que o caminho é mínimo. Tá, maravilha. Então, só para repetir o que eu falei por último, a gente está olhando o momento em que V acabou de entrar. Então, você escolheu o menor cara, e o menor cara foi V. Em particular, o menor cara não foi T. V podia ser igual a T, aí já estava tudo certo, né? Porque você está atualizando um vizinho. Mas você escolheu o menor cara e o menor cara não foi T. Então, significa que o rótulo de V é menor ou igual que o rótulo de T. Porque você escolhe um cara que é mínimo. Mas o rótulo de T é igual à distância de U até X, que a gente já sabe que o algoritmo computou certo, mais a distância, o peso da aresta xt. E isso é a distância de x a t também. Então tá. Então, você encontrou esse cara que tinha um rótulo menor. E ele escolheu isso. Então, se ele escolheu isso daqui, e esse rótulo é menor que esse, só do fato desse caminho ser mínimo aqui, você conclui que essa distância daqui é menor ou igual, a distância que você colocou aqui, é menor ou igual à distância desse caminho daqui. Tá? E aí, portanto, se é menor ou igual, e não tem como ser menor, né? Porque o caminho é mínimo, então a gente calculou corretamente. Então, eu não sei se está claro, porque especialmente dado que eu não escrevi, mas vamos lá. Vamos escrever de novo. Você tomou K, a gente quer provar que K implica K mais 1. Então, seja P, suponha que... Não é bem suponha, porque não é uma suposição, desculpa. Chamemos de V o K mais 1º vértice a entrar em S. Seja P caminho mínimo, tem que existir um caminho de verdade, senão a distância seria infinita e eu não estava calculando nada errado. Seria já P caminho mínimo entre U e V. U e V, e seja X o último vértice de P em S, tá? E T o próximo vértice do caminho.
caminho. Então, bom, por hipótese de indução, dx, a distância de u a x foi computada corretamente, né? A distância de u a x é igual ao rótulo de f de x. Tá? Não só é igual ao rótulo de f de x, como a gente sabe que esse cara daqui tem um rótulo, esse f de t, tá? Tem um rótulo que é menor ou igual, no caso é igual, então a gente sabe mais. A gente sabe que f de t é a distância de u a x mais o custo da aresta xt. Mas a gente escolheu mais, a gente escolheu, o algoritmo escolheu mais, o algoritmo escolheu v. Então a gente sabe que f de w mais o f de w, que era o rótulo aqui, que a gente sabe que está computado certo, mais a distância da aresta, né? Então, f de w mais a distância de w a t. Como o algoritmo escolheu esse cara daqui, a v, né? Desculpa. Como o algoritmo escolheu esse cara daqui e não esse daqui, a gente sabe que isso daqui é menor ou igual que a distância de u a x mais a distância de x a t. As arestas x a t. Mas isso daqui é um pedaço de um caminho que vai até v. Então isso daqui é menor ou igual que a distância de verdade de u até v. Né? Então, o rótulo que você deu, que era igual a f de v, é menor ou igual à menor distância de u até v. É menor ou igual ao comprimento desse caminho aqui. E, portanto, está tudo certo. A gente calculou, de fato, o caminho mínimo. Tá? Não sei, é uma prova... Não é uma prova... É porque, quando você faz uma prova por contradição, você é obrigado a forçar. Tipo, existe um outro caminho mínimo, e aí fica parecendo que esse cara aqui não é o caminho mínimo, portanto, tem várias coisas aqui, x, t, v, que na verdade podem ser iguais ou parecidas e tal. Mas o ponto todo da história é que só por você saber que v foi o próximo cara a ser escolhido, e que num caminho mínimo as distâncias já estavam computadas anteriormente, você sabe que o v também foi computado certo. Então, para não me alongar muito, porque o importante é estudar essa prova com cuidado, eu acho que a gente pode fazer, então, agora uma coisa um pouquinho mais complicada, que é o Minkowitz-Max-Flow. Então é o seguinte, a gente pode analisar um problema parecido no grafo. Aqui a gente estava pensando que o grafo representava estradas, certo? E que as estradas têm pesos, elas têm distâncias que você vai percorrer. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pensar que as estradas correspondem a canos, que tem uma determinada capacidade, uma determinada vazão de água que pode passar por lá. Tá? E a gente vai querer saber, por exemplo, qual que é a maior vazão que você consegue mandar de um vértice a outro. Tá? Então, um problema de distância, é parecido com um problema de distância, né? Mas agora você pode mandar várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Não é muito parecido não, mas tem uma analogia. Para falar a verdade, um é um caso particular do outro. O caso da distância é um caso particular... Bom, não, é um caso particular de uma generalização do outro, então eu não vou comentar não. Minkowitz-Max-Flow, vamos falar de fluxos em redes. Então, primeiro, definir. Redes ou em grafos. Geralmente o pessoal de otimização chama isso de redes, por algum motivo estranho. Mas, então o problema é você vai ter um grafo com... E agora eu vou chamar isso de capacidades. Tá? E agora o grafo é... Essa coisa daqui funciona tanto para grafos dirigidos quanto para grafos não dirigidos. Tá? O algoritmo que eu dei serve para grafos dos dois tipos. Aqui também, mas a gente... É meio chato quando você tem arestas reversas, ou seja, uma aresta que vai e outra aresta que volta na mesma direção. Então, aqui eu vou supor que os grafos são todos dirigidos e não tem essa coisa de um vai e outro volta nas arestas. Então... capacidades também não negativas. Tá? E o que eu quero é encontrar
uma função fluxo, quero f, que vai dos conjuntos pares de vértices em R, com as seguintes propriedades. Então, a primeira coisa, o que você tem que pensar aqui é que F é o fluxo que passa por um determinado cânon, por uma determinada aresta. Então, isso daqui é uma fonte e isso daqui é um ralo. Tá? Fora os outros vértices, tudo que entra nele tem que sair dele. Tá? Então, você tem uma propriedade de conservação de fluxo. O que você soma, ou o que chega, se você pegar um vértice U, somar o que chega, isso tem que ser igual ao que sai. Ok? Para todo U diferente de ST. Eu vou chamar, vão ter dois vértices especiais, que antes eram U e V, quer dizer, a V não era particularmente especial, mas agora os vértices especiais são ST. Deixa eu apagar isso aqui, porque não é mais esse problema que a gente está resolvendo. Né? Mas antes você tinha dois vértices especiais, agora você também vai ter dois vértices especiais. E tudo que entra em todo vértice é igual a tudo que sai, exceto nos dois vértices iniciais. E mais, o fluxo é limitado pela capacidade. Não pode passar mais do que... Bom, isso. Aqui eu podia fazer das arestas, mas enfim. F de UV é diferente de zero somente se UV é aresta. E F de UV é menor ou igual que a capacidade da aresta UV. Tá? Aqui tem uma função capacidade. E além disso, a gente vai requerer uma função de simetria. Então, se a vazão é 2 para cá, a vazão é menos 2 para cá, para simplificar a nossa vida. F de UV é igual a menos F de VU. Para todo o IV. Tá? Aqui também é para todo o IV. Tá, então esse é o problema. Se você dá capacidades aqui, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 5, 7 de novo, eu posso interpretar agora como capacidades, eu quero saber qual que é a maior quantidade de água que eu posso mandar dali para cá, maior quantidade de água por tempo. Por exemplo, eu posso mandar uma unidade por aqui, porque esse cano me limita em 1. Então, se eu escolher esse caminho, eu só posso mandar uma unidade de água. Em paralelo, eu posso mandar 2 unidades de água por aqui. Só que agora não é nada óbvio, e talvez é muito provável que não seja verdade, até porque tem esse caminho aqui, né, que esse 2 mais 1 seja ótimo. De fato, tem mais 5 aqui. Né? Então, imagina que eu vou mandar 2 unidades por aqui, 1 unidade por aqui e 5 unidades por aqui. Tá? Então, a gente tem 8 até agora. Será que o fluxo máximo que eu consigo mandar, o valor de um fluxo, né, é igual à soma do que sai, a soma do que sai de S. Ok? Que é igual ao que chega em T. Porque nada fica nos outros vértices, é fácil de fazer a conta. Então a gente quer achar qual que é o fluxo máximo. A pergunta faz sentido? Então você quer maximizar, quero F máximo com F máximo com as seguintes propriedades. Tá? WF é aquilo que está ali. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso usando um outro algoritmo, mas para um algoritmo, para a gente poder mostrar que esse algoritmo que eu estou falando está certo, a gente vai estabelecer uma relação com outro problema, que é o problema de encontrar o corte mínimo em um grafo. Então, o que é um corte? Um corte é só uma partição, um ST corte, uma partição do grafo em 2 conjuntos, tá? Tal que S está de um lado e T está do outro. Então, por exemplo, isso é um corte. Esse cara de um lado, quer dizer, esses 2 caras, né, estão de um lado, e esses 2 caras aqui, esses 3 caras estão do outro. Tá? Isso é um ST corte. O ponto é o seguinte, o ponto é que se você olha para um corte, tem algumas... Bom, vamos dizer o que a gente colocou antes, né? Antes a gente estava mandando
aquele exemplo que eu dei agora há pouco, dizendo o que passa, tem uma unidade de fluxo passando por aqui, uma unidade de fluxo passando por aqui, duas passando por aqui. Isso não são frações, tá? Eu só estou representando F e C aqui dentro. 5 unidades passando por aqui, 5 unidades passando por aqui e mais nada. Então, nota que tem algumas arestas aqui que estão cruzando o corte. Né? Essa aresta está cruzando o corte, essa aresta está cruzando o corte, onde cruzar quer dizer que ela vai de um cara de um lado da partição para o cara de outro lado da partição, né? Como você esperaria. Essa aresta está cruzando o corte, essa aresta está cruzando o corte. Tem mais alguma? Eu sou muito ruim para ver essas coisas, mas... Então, tá, todas essas arestas estão cruzando o corte. Azul dá para ver? Quer que eu escolha outra cor? Tá bom? Tá. Então, essas arestas estão cruzando o corte. Nota o seguinte, né? Se eu definir a capacidade de um corte, eu não sei como é que ele chama no troço lá, talvez seja bom eu olhar, mas defina a capacidade de um corte como sendo a soma, um corte ST, né, Szão e T aqui, é a soma de todas as arestas que vão de S a T. Se o grafo for dirigido, é só contas que vão de S até T, não de T até S, tá? Então as arestas aqui estão indo para lá, eu não estou desenhando as setas, mas elas são dirigidas. Desculpa por isso. Capacidade de um corte ST é a soma para todo U em S e V em T da capacidade da aresta U até V. Tá? Então, se uma aresta tem duas pontas do mesmo lado, você não conta, e ainda mais você só conta se a ponta da esquerda estiver em S e a ponta da direita estiver em T. Então, ó, se eu sei que a capacidade do corte é 10, não tem como eu mandar mais, desculpa, um valor qualquer, né, X, por exemplo, não tem como eu mandar mais que X unidades de fluxo para cá. Pensa que, bom, bem intuitivamente, você pode pensar que isso daqui é tipo uma membrana aqui no meio, ou qualquer coisa assim. Só pode passar 10 unidades de fluxo de um lado para o outro, mesmo que você sature isso, por exemplo. Digamos 10. 10 é um valor arbitrário. Então você não vai conseguir mandar de S para T mais que 10 unidades de fluxo, porque tudo vai ter que passar por esse meio do caminho. Tá? Então o corte, ele naturalmente dá uma cota superior para quanto você vai conseguir passar de um fluxo. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a capacidade de um corte é maior ou igual ao fluxo máximo entre S e Tzinha para todo S que contém Szinha e T que contém Tzinha. Tá? Se eu defino a capacidade de um corte assim. E ainda mais, se eu quiser ter alguma chance de atingir o máximo, tudo que eu estiver mandando tem que estar indo para lá, né? Não adianta eu mandar para cá e depois voltar alguma coisa, se eu sei que o máximo é 10. Por exemplo, se eu voltar 1, eu não vou conseguir atingir 10 nunca mais. Tá? Tá claro até agora? Tem alguma? Tá. Então é isso. A capacidade de todo corte é maior ou igual a qualquer fluxo. Então é maior ou igual isso aqui. Então a gente tem um lado, né? Que a capacidade, o corte mínimo é maior ou igual que o fluxo máximo. Eu tomo o mínimo aqui, tomo o máximo aqui. Tá? Então, corte mínimo. A capacidade do corte mínimo é maior ou igual ao valor do fluxo máximo. E agora a gente vai provar o contrário também. A gente vai, por meio de um algoritmo, a gente vai mostrar um fluxo que a gente consegue construir na mão que tem a capacidade igual a de um corte. Então, se você imagina a figura, aqui é a seguinte. Imagina que isso daqui é a reta. E tem alguns valores aqui que correspondem a capacidades, a valores de fluxos. E tem alguns valores na reta aqui, para esse grafo, né? Em particular. E tem alguns valores aqui que correspondem à capacidade de corte. Ou as capacidades dos cortes, isso. Até agora, a gente só mostrou isso. E agora a gente vai construir um algoritmo que me dá um ponto que é simultaneamente o valor de um fluxo e de um corte. Então ele mostra que o menor valor de um corte é igual ao menor valor... Desculpa. O menor valor de um corte é igual ao maior valor de um fluxo. Certo? E a gente vai mostrar que o corte mínimo é igual ao fluxo máximo assim.
Tá? A gente mostrou que existe algum... Daqui para cá só tem corte, daqui para cá só tem fluxo, e a gente vai construir um cara que está exatamente nos dois. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, como eu falei, com o algoritmo. E o algoritmo, ele vai fazer uma coisa quase parecida com o que eu fiz ali. Ele vai achar qualquer caminho entre U e V, ou no caso entre S e T, desculpa, e ele vai mandar o máximo de fluxo que ele conseguir por lá. Tá? Só que isso parece uma péssima ideia, né? Se eu escolher o caminho errado, eu estou ferrado. Porque, vou apagar aqui e construir outro exemplo. Imagina que eu pego esse grafo aqui. Tá? Eu vou agora colocar as arestas dirigidas para facilitar a compreensão do troço. Imagina que eu pego esse grafo. Todos os caras têm capacidade de 1. O exemplo mais simples que você pode pensar. Tem todo mundo capacidade de 1. Qual que é o fluxo máximo entre U e V? Ou entre S e T, quer dizer. O problema está claro? Primeiro, eu devia ter perguntado isso bem antes, mas o fluxo máximo, na verdade, é 2. Por quê? Porque você consegue mandar aqui e você consegue mandar aqui. Se você fosse mandar 3 unidades de fluxo, você estaria saturando essa aresta e teria que mandar um por outra aresta que está saindo de S, que não tem nenhuma outra. Então, o fluxo máximo é 2, porque não tem mais do que 2 arestas saindo de S. O que eu estou dizendo, se você pega esse corte, qual que é a capacidade de S? Ou a capacidade do corte ST? 2, porque você soma as capacidades das coisas que saem de S e chegam em T, você tem 2. Um aqui, 2. Só. Certo? E a gente encontrou um fluxo. Então, esse fluxo tem que ser máximo. Isso é só uma maneira... Nesse grafo simples é fácil de ver que o fluxo é máximo. Mas, em geral, é assim que se raciocina para provar que um fluxo é máximo. Mas, tudo bem. Mas eu podia dar muito azar na hora de escolher meu caminho. Imagina que eu sou... Bom, ou que eu sou muito azarado e estou escolhendo um troço aleatoriamente, ou imagina que eu sou um computador e não tenho noção do que está acontecendo. Eu podia ter escolhido esse caminho aqui. Certo? O que acontece se eu escolher esse caminho aqui? É melhor desenhar de novo, desculpa. O que acontece se eu escolher esse caminho? Lembra que os custos são tudo 1. Bom, agora eu não consigo mandar mais fluxo por aqui, porque se eu mandar fluxo por aqui, ele teria que ou subir, e não dá para subir, né? Pelo menos, teoricamente, não dá para subir, ou por aqui, e aqui já está cheio. Então, a ideia justamente é essa. A ideia é... e se a gente pudesse cancelar água? Então, no sentido de que a gente não vai conseguir... Essa foi uma péssima escolha, mas eu mandei um por aqui. Eu podia pensar, mandar um no sentido contrário desfaz aquilo que eu mandei. Mandar um para lá e um para cá é a mesma coisa que mandar 0 em saldo. Então, a ideia é essa. A ideia é que você pode pensar em fluxo como uma coisa que... Você pode pensar, tipo, essa aresta tem uma unidade sobrando nessa direção, mas essa aresta tem uma unidade sobrando nessa direção, para cancelar a coisa que eu mandei. Então, se eu escolhesse esse caminho e depois esse caminho, então, só para lembrar, eu escolhi esse e depois esse, né? Ou seja, eu fiz isso e depois eu fiz... Deixa eu pegar uma cor mais visível. E depois eu fiz isso. Tá? Note que é como se eu estivesse colando os caminhos. Eu fiz... É a mesma coisa que eu dizer, eu fiz isso e depois isso aqui. Eu comecei por um caminho e terminei pelo outro. Né? Então, eu comecei por esse caminho e terminei por esse. Então, essa é a ideia do algoritmo. A ideia é, a gente pode ser o quão burro a gente queira ser, a gente pode ser o quão azarado a gente queira ser, desde que a gente se dê a oportunidade de cancelar as escolhas ruins que a gente fez depois, mandando água no sentido contrário, mandando fluxo no sentido contrário. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai achar um caminho qualquer, vai passar o máximo de fluxo que conseguir por ele. O que é o máximo de fluxo? Bom, vamos definir agora, né? Onde eu apago? Aqui. Então, defina. Tá, aqui as capacidades nas arestas não negativas, mas toda vez que não tiver uma aresta, eu vou pensar que tem capacidade 0, tá? Só para... Em particular,
daqui para cá tem capacidade 1 e daqui para cá tem capacidade quanto? 0. Porque o fluxo é que é simétrico. As capacidades não têm a restrição de simetria. As capacidades, se tiver uma aresta, é o valor da capacidade. Se não tiver uma aresta, é só porque eu fui preguiçoso e não desenhei uma aresta 0, que deveria estar aqui. Você pode pensar que tem todas as arestas e só algumas têm capacidade 0. Tá. Tudo bem. Então, tá, mas agora a sua resposta faz sentido. Se o fluxo para cá é 1, o fluxo para cá é quanto? Menos 1. Maravilha. Então, o fluxo para cá é menos 1, a capacidade é 0. Tá quebrando isso daqui? Não, porque menos 1 é menor ou igual a 0, né? Então tá tudo bem. Então, a capacidade residual é CR de U para V é só a capacidade de U para V menos o fluxo de U para V. Isso é um número positivo por causa dessa restrição aqui, né? O que a gente vai fazer então? Nossa, tudo... O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai começar com o grafo com fluxo 0, porque o fluxo 0 é certamente válido. 0 satisfaz isso, 0 satisfaz isso, porque as capacidades são não negativas, 0 satisfaz isso aqui. Tá tudo bem. Então a gente vai começar, por exemplo, naquele grafo com fluxo 0. Então, 0 no total de 1, 0. Quer dizer, eu vou colocar valores... Agora talvez seja bom eu pegar o exemplo daqui. Eu não sei se tem um exemplo. Se eu não tiver, tudo bem. Tá, não tem um exemplo. 0, 1. Então, fazer uma coisa parecida, uma variação do que a gente tinha feito antes. 0, 2, 0, 2, sei lá, 0, 3, 0, 1. Então, o caminho que eu vou achar é um caminho de acordo com as capacidades residuais. Qual que é a capacidade residual daqui? No começo são as capacidades mesmo, porque eu não mandei nada. Então, me escolha um caminho qualquer, e escolha um caminho de sacanagem mesmo, de maldade, só para não funcionar depois. Inclusive, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para... É chato, porque esse... Bom, enfim. Vou mudar aqui para 1. Tava 1 já, não sei, não lembro. Mas, escolha um caminho aqui, por favor. Qualquer um serve. Para cima, assim? Tá. Então, esse caminho aqui, a capacidade residual dessa aresta é quanto? Capacidade residual eu defini como a capacidade menos o fluxo. A capacidade é 2, o fluxo é 0. Então, é 2, certo? Ah, desculpa, eu ainda não mandei o fluxo. Agora eu estou tentando fazer o algoritmo mesmo. Você tá certo. Na verdade, você está quase certo, porque o fluxo vai ser 1, porque não tem como passar 2 por aqui se eu escolher esse caminho. Mas tudo bem, você fez um passo adiante. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, a capacidade residual dessa aresta é 2, a capacidade residual dessa aresta é 1, a capacidade residual dessa aresta é 1. Então, eu vou mandar o máximo que eu conseguir mandar, que é o mínimo das capacidades residuais desse caminho. Se eu mandar o mínimo das capacidades residuais, alguma aresta vai ficar lotada. Não vai conseguir passar mais nada nessa aresta. Então, eu vou mandar isso aqui. Mandar isso significa o quê? Significa 1, 1, 1. E lembra, implicitamente, se aqui tem 1, 2, agora aqui tem uma arestazinha de mentira que tem fluxo menos 1 e capacidade 0. Porque o fluxo é simétrico. Se para 1 tá para lá, para cá tem que ser menos 1. Tá? Então aqui tem um menos 1, 0, e aqui tem um menos 1, 0. Maravilha. E agora o que a gente faz? Então, a gente já achou um fluxo de tamanho 1. Bom, é pouco provável que esse fluxo seja ótimo. Né? Mas, bom, claramente não é, porque aqui eu tenho um fluxo de tamanho 3. Mas vamos supor que eu não saiba disso, que eu não consiga olhar o grafo e dizer qual que é o fluxo. Escolhe um outro caminho agora, para mim. Essa aresta está saturada, ou seja, a capacidade residual é 0, não passa mais nada nela. Essa aresta está saturada. Mas quando vocês forem escolher o caminho, lembrem-se que essas arestas aqui, essas que estão assim pontilhadas, elas existem, de verdade.
para os propósitos do nosso algoritmo. Escolhe um outro caminho aí, por favor. Por favor. Qualquer caminho serve. Tá, então, aqui ainda tem uma unidade de fluxo. Eu podia escolher essa aresta se eu quisesse. Mas se eu escolhesse essa aresta daqui, eu teria que escolher essa, porque aqui não passa mais nada. Né? Então, vocês querem que eu escolha essa ou quer que eu faça outra coisa? Pode ser essa aqui? Bom, aqui tem capacidade residual 1, aqui tem capacidade residual 3. Então, a capacidade residual do caminho que eu escolhi é 1, que é o mínimo dessas coisas todas. E eu vou aqui e coloco mais 1 em todos os fluxos. E, portanto, aqui o fluxo agora menos 2. Eu estou colocando essas arestas só para vocês lembrarem. E o fluxo aqui é menos 1. Tá? E agora? O que eu faço? Tem mais caminho? Qual que é o caminho agora? O contrário do primeiro. Esse aqui. Esse aqui, bom, vamos ver se está tudo certo. Esse daqui tem capacidade residual 1, porque tem capacidade de 1, fluxo 0. Esse aqui tem capacidade residual 1 também, porque apesar da capacidade ser 0, a aresta não existia no grafo original, o fluxo é menos 1, porque a gente mandou 1 na direção contrária. Então tem capacidade residual 1 também, e aqui tem capacidade residual 2. Então a gente consegue mandar uma unidade de fluxo aqui. Tá? 1. Tinha menos 1, eu aumentei 1, agora ficou 0. Agora aumentei 1, agora aumentei 1. Só para recapitular, quanto que está saindo daqui de 3, do S, né? Está saindo 3 unidades. Tá? Bom, isso agora de olho já dá para saber que é ótimo, porque não tem como sair mais que 3 unidades de S. Mas não precisava ser sempre assim. Podia ser que você não conseguisse sair o máximo de S, e mesmo assim o fluxo fosse máximo. Tá? Mas o que a gente vai mostrar... Bom, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse fluxo é igual, esse que eu desenhei em particular, desculpa, é igual à capacidade desse corte aqui. Esse corte, só essa aresta passa, da capacidade 3. Tá? Então, esse fluxo é igual a esse corte, portanto, ele é máximo, por aquele argumento que estava ali antes. Mas, o que a gente vai mostrar agora é que, na hora que eu não conseguir achar mais caminhos nesse grafo aqui, sempre vai ter um corte que tem capacidade igual ao fluxo. Então, esse fluxo que a gente achou sempre vai ser máximo. Tá? Nesse caso, foi esse corte idiota aqui, que é o corte que só tem S de um lado e T do outro. Mas o gráfico podia ser mais complicado. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para mostrar? E agora eu vou falar só em palavras, só porque... Bom, eu não sei o que vocês preferem. Eu vou falar em palavras tudo. Se vocês preferirem, eu escrevo. É só mais chato, porque tem muito mais coisa para escrever. Mas ainda dá para formalizar do mesmo jeito. O que é a capacidade de um dado corte aqui? A capacidade de um dado corte é a soma das capacidades das arestas que vão de um lado para o outro. Como é que faz para a capacidade de um corte ser igual ao valor do fluxo? O fluxo não depende do corte, mas se eu olho um fluxo e um corte, como é que faz para a capacidade ser igual? Bom, tudo que passa para cá tem que estar cheio e tudo que passa para cá tem que estar vazio. Certo? Porque, por exemplo, o que eu estou dizendo é, aqui as arestas que vão de cá para cá tem 2 e 1. Eu não vou conseguir passar mais que 2 por aqui, mais que 1 por aqui. Certo? Então eu não vou conseguir passar mais nada para cá. Se eu mandar algo para o outro lado, não vai me ajudar, com certeza, porque a soma, o valor do fluxo é a soma do que sai de S. Né? Se eu mandar ao contrário, não vai me ajudar, porque vai chegar algo em S, né? Isso conta ao contrário. Então, o máximo que eu consigo fazer é encher isso tudo e torcer para que todas as arestas que estão ao contrário estejam vazias. Então, toda vez que todas as arestas que vão de S a T no corte estão cheias e todas as arestas que vão ao contrário estão vazias, o valor do fluxo é igual ao valor do corte. Tá ok? Então, eu estou dizendo, C de ST é igual ao valor do fluxo entre ST, entre o fluxo F, só se e só se, né? Toda aresta de S para T, toda aresta UV de S grande a T grande satisfaz que a capacidade de UV é igual ao fluxo de UV. E tem o contrário.
quer dizer, não idem, mas o análogo ao contrário. Se vai de, bom, se o V vai de V para S, ou se U está em T e V está em S, ao contrário, então F de UV tem que ser 0. Então eu vou mostrar que esse algoritmo, quando não achar mais caminho, satisfaz essa propriedade. Qual é o S e qual é o T que tem essa propriedade? S é igual conjunto, é igual ao conjunto dos V's, tal que existe caminho ligando S a T com capacidade residual positiva. Com capacidades residuais positivas. Tá ok? E T é o complementar. T é V. Não tem jeito, porque é um corte. Tem que ser o complementar. Eu afirmo que esse corte daí... Bom, primeiro, S tem que estar desse lado e T tem que estar desse lado. É verdade que S está aqui? Porque o caminho que liga de S a S não, tem não quebra essa restrição, né? Se não tem nenhuma aresta, não tem como ter uma aresta com capacidade não positiva. Agora, a coisa, isso é trivial, né? Mas agora a outra coisa mais importante é, será que T está aqui? Desse lado? Porque T tem que estar, né? Aquilo que eu provei é uma capacidade de um corte ST, em que S está no Szão e T está no grande. Então tá, vamos lá. Por que T está desse lado? Por que T tem que estar desse lado aqui? Porque, o que eu estou assumindo? Eu estou assumindo que eu fiz esse procedimento até não ter caminho nesse grafo. Não ter caminho é justamente dizer que T não satisfaz essa propriedade. Né? Certo? Eu faço o procedimento, se tiver caminho eu faço de novo, se tiver caminho eu faço de novo, se tiver caminho eu faço de novo. Como minhas capacidades aqui são todas inteiras, se fosse racionais seria a mesma coisa, como minhas capacidades são todas inteiras, uma hora vai parar, porque eu estou aumentando em pelo menos 1. Então, na hora que parar, não tem mais caminho de S a T. Não tendo mais caminho de S a T, a gente sabe imediatamente que T não está aqui, então não está aqui. Tá? O que mais a gente sabe? Supõe que você tem... Vamos olhar aqui, então. A gente tem o S e o T. O que eu estou afirmando é que se você tem uma aresta para cá, esse é o S e T. Estou afirmando que uma aresta assim satisfaz F dessa aresta daqui é igual à capacidade dessa aresta aqui. E o que eu estou afirmando é que se você tem uma aresta daqui para cá, você tem F dessa coisa igual a 0. Tá? Por quê? Imagina que isso não vale. O que você sabe? Você sabe que tem capacidade residual passando. A capacidade residual seria positiva nessa aresta. Então, esse cara você consegue alcançar. Logo, esse cara você também consegue alcançar, a outra ponta da aresta. Mas então esse outro cara teria que estar em S. Isso que não é verdade, porque ele está em T. Certo? O que eu estou dizendo é, se você consegue alcançar esse cara com um caminho só com capacidades residuais positivas, e essa aresta daqui tem capacidade residual positiva, então você consegue alcançar esse cara daqui. Mas isso é um absurdo, porque esse cara daqui está no conjunto dos caras que você não consegue alcançar. Tá? Não, tá todo mundo... Vamos lá. Foi mal. Vamos voltar um pouquinho. Vocês entenderam o problema? A definição de fluxo está ok? Tá. Essa história de que se eu olho um corte, o fluxo está limitado pelo corte, tá ok? Ou quer que prove? Eu só falei intuitivamente aquela história do pense como uma membrana, mas talvez seja... O que eu estou dizendo é o seguinte, se você soma o que sai de S, tá? É a mesma coisa que somar o que sai de um lado para o outro, com os sinais. Porque nenhum cara daqui de dentro vai ficar com soma diferente de 0. O que entra aqui é o que sai daqui. O que entra aqui é o que sai daqui em todos os vértices. Então o que sai daqui tem que sair do vértice S, porque tem que chegar do conjunto S, porque tem que chegar inteiro. Tá? Então,
o que sai de S, forçosamente, tem que passar por essa barreira aqui entre S e T. Tá? Então, se essa barreira só deixa passar X, o fluxo só pode ser o máximo X. Tá? E o que eu estou dizendo é, isso não importa a barreira que eu escolha. A barreira cota superiormente o fluxo. Corte máximo, ou corte mínimo, é maior ou igual que o fluxo máximo. Se eu achar um fluxo e uma barreira que são iguais, então o fluxo é automaticamente máximo e o corte é automaticamente mínimo. Tá? Tá, essa era a coisa que eu estava falando antes. E aqui o que eu estou dizendo é, sabendo isso, a gente vai construir um algoritmo para achar um fluxo máximo. E o algoritmo a gente tem que provar a corretitude dele, a gente tem que mostrar que ele de fato faz o que ele se propõe a fazer. Como é que a gente vai fazer? A gente vai mostrar um fluxo e um corte no final que tem o mesmo valor. E a gente já viu que aquilo ali implica que o fluxo é máximo e o corte é mínimo. O corte que eu vou mostrar é esse aqui, ST. Então, só para repetir qual é o algoritmo, eu escolho um caminho de capacidade residual positiva e aumento todo mundo que está no caminho. Passo o máximo de fluxo que eu conseguir naquele caminho. Agora eu escolho outro que tem capacidade residual positiva e aumento o máximo que eu consigo passar no caminho. Tá? E repito isso até não conseguir mais. Então isso daqui é de fato um ST corte. S está aqui por vacuidade, porque o caminho tem que tamanho é zero. T está aqui, ou seja, T não está aqui, porque por definição esse cara é o conjunto dos que você consegue alcançar só com arestas positivas. E você repetiu o algoritmo até você não conseguir mais alcançar o T, com capacidade positiva. Agora o que eu vou dizer é que esse corte tem a mesma capacidade que esse fluxo. Eu construí o algoritmo construiu um fluxo, repetindo o procedimento um monte de vezes, e esse corte que eu mostrei do final tem a mesma capacidade que o fluxo. Por quê? E eu argumentei que, se eu mostrar que toda aresta que vai daqui para cá tem fluxo total, igual a capacidade, e toda aresta que passa para cá tem fluxo zero, então, o que sai de S é a mesma coisa que sai daqui. Certo? Ou seja, com sinal, voltar alguma coisa é sair algum negativo para cá, por simetria. Então, se eu sei que essa membrana só consegue passar 10, eu tenho que passar os 10 que eu consigo e eu não posso voltar nenhum, se eu quiser ter alguma chance de conseguir passar os 10 que eu quero. Então, primeiro eu tenho que mostrar que toda aresta está saturada. Toda aresta para lá tem F igual a capacidade. Por que isso é verdade? Porque, pelo motivo trivial de que se essa aresta tivesse capacidade residual, como esse é o conjunto dos caras que eu consigo alcançar com um caminho residual, tem um caminho daqui até aqui, esse é o Szinho, daqui até aqui. Esse cara tem capacidade residual também, então esse troço é um caminho que liga Szinho a esse cara daqui. Então, por definição, tem um caminho ligando S... desculpa. V. Tá, é por isso que você não estava entendendo, talvez, mas enfim. V. Tá. Tem um caminho que liga essa V. Maravilha. Então, essa aresta está saturada. E a mesma coisa do outro lado, né? Porque se essa aresta não fosse zero, se essa aresta não fosse zero, essa aresta aqui teria que ser... Essa aresta seria negativa, né? Porque a capacidade dela é zero. Se ela não fosse zero, teria que ser negativa. Então, essa aresta teria fluxo positivo. Certo? Se essa aresta tem fluxo positivo, ferrou, porque a gente já sabe que o máximo que a gente consegue passar para cá é a capacidade do corte. Desculpa, você estava certo, eu falei besteira. Essa aresta tem fluxo positivo, porque o fluxo é limitado pela capacidade e as capacidades são não negativas. Então, essa aresta teria fluxo negativo. Então, eu estou somando algo negativo e eu sei que só com os positivos eu não consigo passar do máximo. Então, cheguei, na melhor das hipóteses, eu chego no máximo e subtraio algo. Eu não vou estar no máximo ainda. Então, essas coisas aqui teriam capacidade negativa se o fluxo não fosse zero. Então, a gente mostrou que também... Tá, mas ter capacidade positiva aqui, né, implica que tem capacidade residual positiva, eu consigo vir daqui para cá. Então, isso daqui não pode acontecer. Teria um caminho daqui... Eu confundi essa última parte, peço perdão, mas eu consigo vir daqui para cá. E agora, como essa coisa tem capacidade negativa, essa coisa tem capacidade positiva, então eu consigo chegar daqui para cá. Tem capacidade residual daqui.
Então, o que a gente mostrou é que toda aresta que vai daqui para cá no grafo original tem fluxo igual à capacidade. Toda aresta que volta tem fluxo zero. Conclusão, isso daqui é um corte com a mesma capacidade do fluxo. Então, o corte é automaticamente mínimo, o fluxo é automaticamente máximo, e a gente mostrou que o algoritmo está certo. Tá? É isso. Acho que era isso que eu tinha para falar. Geralmente acaba 5h30. Então, alguma pergunta do algoritmo? Na verdade, tem uma coisinha mais para terminar, que é o... Se vocês tiverem tempo, eu posso falar, que é o teorema do casamento de Hall. Tem uma prova simples usando isso. A prova usual é por indução, mas você pode fazer uma prova simples do teorema do casamento de Hall. Mas, desculpa, antes alguém ia perguntar alguma coisa. Não, eu acho que tem que pensar mesmo. Não, fala. Por favor. Eu entendi por que o corte mínimo vai dar o fluxo máximo desse corredor, mas eu ainda não entendi na prática como, para um gráfico qualquer, eu fazer de uma maneira eficientemente, achar o fluxo máximo. Tá. O que a gente mostrou é que esse algoritmo aqui, essa complicação toda de construir um corte e dizer que o corte mínimo é o fluxo máximo, ela não é uma complicação algorítmica. Ou seja, você não precisa fazer, a menos que você queira o corte em específico, você não precisa fazer ela. É uma complicação para provar a corretude do algoritmo. O algoritmo em si, ele é razoavelmente simples nesse sentido. Você calcula as capacidades residuais, esses números aqui começaram em 0, e os outros você já tinha, é a entrada do problema. Você calcula as capacidades residuais, isso é simples porque você tem todos os valores, você consegue calcular, né? Na verdade, você nem precisa calcular explicitamente, se você guardar esses dois valores, você usa a diferença quando você quiser. E aí você acha um caminho daqui para cá. Tá, a gente não sabe como achar um caminho da maneira mais eficiente possível, mas a gente acabou de ver um algoritmo que acha um caminho mínimo de uma maneira quase eficiente para esse caso. Não é super eficiente, mas é quase. Aquele algoritmo que a gente viu, que é ótimo no caso que existem pesos, você pode pensar aqui, coloca peso igual a 1 se tem capacidade residual, e coloca peso igual a 0 se não tem. Roda aquele algoritmo, você vai achar um caminho, né, de um lado até outro. Não só você vai achar o peso do caminho, como outro problema, mas em particular você pode reconstruir o caminho, né? Tipo, o cara aqui, se você achou que o caminho mínimo tem 3 aqui, se você acha um cara no meio que tem tamanho 2, que tem distância 2 a partir de U, o que eu estou falando, né? Vamos lá. Você tem S e você tem T. Tá? Imagina que você rodou o algoritmo de S até T e achou que aqui tem capacidade 3. Certo? Como é que eu faço para achar o caminho sem modificar o algoritmo de lá, sem fazer nada? Bom, eu posso fazer o seguinte. O cara tem capacidade 3, então eu posso encontrar um cara, certamente se tem um caminho 3, tem um cara aqui cuja distância a S é 1 e a distância a T é 2. Eu posso escolher esse cara para ser o primeiro cara do meu caminho. Certo? E aí tem um outro cara aqui que tem distância S igual a 2 e distância igual a T igual a 1. Esse é o próximo cara do meu caminho. Mas isso é pouco eficiente. O que eu podia fazer na prática era... Lembra que o algoritmo de Dijkstra só colou caminhos de jeito esperto, né? Eu achei um caminho daqui para cá, a distância mínima daqui para cá foi uma coisa, e depois eu peguei e coloquei mais uma aresta e atualizei a distância mínima para o outro vértice. Eu posso só guardar o caminho também. Mas eu não sei se era isso que você estava perguntando. O ponto final é que você consegue, usando aquele algoritmo ou algum outro algoritmo um pouquinho mais eficiente, achar um caminho de S a T. E agora você vai nesse caminho em toda a aresta e soma a capacidade residual do caminho. Faz de novo, várias vezes. Isso não dá o algoritmo mais eficiente que se conhece para fluxo. Isso é um problema muito importante em otimização discreta, otimização combinatória. E esse não é o algoritmo mais eficiente, mas esse algoritmo foi o primeiro, acho que... Bom, esse algoritmo é devido a Ford e Fulkerson. E acho que ele foi o primeiro algoritmo que foi usado. Esse algoritmo foi a primeira prova de corretude do min-cut Maxflow, aquele problema. Quer dizer, isso. Porque como é que a gente provou que o corte mínimo é igual ao fluxo máximo? A gente mostrou um corte e um fluxo com esse algoritmo. Então, esse algoritmo eles provaram para coisas de otimização, mas eles também provaram para mostrar esse teorema, que é útil em vários contextos.
Tem várias implicações combinatoriais interessantes também. Mas antes, isso responde a sua pergunta? Tipo, como é que acha eficiente? Talvez não a parte do eficientemente, mas como é que acha? Tipo, se lhe derem um grafo, por mais que você não saiba, não sei se você sabe programar, ir lá no computador e fazer, mas se lhe derem um grafo na mão, você consegue seguir esse procedimento e achar o caminho. Se quiser, eu explico como é que acha, qual é o jeito mais eficiente para você achar um caminho de um lado ao outro, se não tem peso na história, mas... Você poderia dar um exemplo de um grafo? Um exemplo de um grafo? Tá, vamos lá, vamos fazer, então. Deixa eu ver se... Eu já olhei aqui, e eu sei que não tem um exemplo no troço, mas eu vou... Uma tentativa desesperada, tentar procurar de novo. Página 6, 5... É que, por algum motivo, eu estou sem minha página 4. Não, tá aqui, tá aqui. E a 3, por consequência, mas enfim. Tá aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui. É um exemplo em que todas as capacidades são iguais a 3, que é claramente exatamente a mesma coisa que todas as capacidades serem iguais a 1, né? Você multiplica por 3. Quer dizer, na verdade não, porque você pode dividir no meio. Mas a gente sabe que... o que a gente sabe? A gente sabe que esse algoritmo que eu fiz, se as capacidades originais eram inteiras, isso é um teorema importante também. Se as capacidades eram inteiras, ele vai me dar um fluxo que é inteiro. Ele não vai pegar por exemplo, se eu der um 1, ele não vai achar um fluxo que vai dar 1/3 e 1/3 e 1/3 para os 3 lados. Porque eu sempre aumentei pelo mínimo as capacidades residuais, que começam inteiro e permanecem inteiro quando eu mudo o troço. Mas enfim, vamos lá. Então eu vou pegar esse troço que é 3, 0. Quer dizer, isso já é um... Vamos lá. Tudo tem 3 no começo. 3... 1, 3... Tá, vocês entendem que tem vértice aqui, né? Eu não preciso desenhar as vértices, porque senão o desenho vai ficar muito ruim. Tá. Eu acho que é esse o exemplo que está na apostila. Porque tem uma aresta que está sem ponta aqui, eu não tenho como ter certeza, mas... vamos supor que todos esses caras têm capacidade de 3. Não sei porque eu escrevi esse 1 aqui. Como é que a gente faz? Bom, todos os caras têm fluxo inicialmente 0. Tá, me escolhe um caminho. Me escolhe um caminho, por favor. Qualquer um. Ele tem que ir de... Vamos dizer que esse é S, esse é T. Tá faltando a do meio. Aqui, obrigado. Não, essa? Não. Essa aqui. Então. Tá. Pega todas as possíveis, por exemplo. Essa aqui. Tá, a gente vai e aumenta... Eu não sei porque que ele está fazendo... Eu acho que... Por que ele disse que todas... Que estranho isso. Só um segundo. Tá, vamos ver algumas iterações depois e ver o que acontece. Mas vamos primeiro pegar isso aqui. Aí você tem 3, 3, 3. E aí? Todas as por baixo. Todas as por baixo. Lembra que meio que não dá porque você está no sentido contrário. Mas o que eu posso fazer é fazer isso aqui e fazer isso. Ou então por cima. Tá. 3, 3, 3, 3. E agora, tem algo mais que eu posso fazer? Bom, trivialmente não. Então vamos colocar mais um vértice no gráfico para eu poder ter algo que eu quero fazer. Trivialmente não, porque está saindo 3, e esse corte aqui tem capacidade 6 e já estou conseguindo 6. Mas o que a gente pode fazer? Vocês querem mudar alguma capacidade para deixar a vida mais divertida? Sim. Tem que mudar alguma capacidade daqui também, mas... Se mudasse, se abaixasse essa do meio, que tá, essa daí. Essa? Abaixar? Porque abaixar a gente vai ter que começar o fluxo de novo. Na verdade, tá, a gente pode começar. Tudo bem. Baixar para 2. Aí a gente tem que começar do 0, porque agora aquilo não era mais um fluxo válido, né? Dava para consertar em menos passos, mas isso não é muito interessante, não é o propósito da aula. 0. Já estou acabando, só um segundo. Tá.
Depois eu vou ter que acabar porque já passou do horário, mas a gente pode discutir mais coisas. Mas vamos lá. Então, escolher esse caminho de novo. 3, 3, 3. E agora, quer passar por aqui? O problema é que esse grafo é meio infeliz, né? Porque... Querem escolher um grafo também? Sei. Uns grafos que são úteis, que são legais, geralmente são tipo esse daqui que eu estava falando. Se você tem estrutura assim, você pode ser forçado a ter que fazer as coisas mais chatas do algoritmo, que são ter que desfazer fluxo em algum lugar. Mas vamos lá, eu vou colocar esse grafo aqui, 2, 3, 1, 4. Se não funcionar, eu desisto. 4, 2. O problema é que quando você começa a desenhar muita aresta, num tamanho pequeno, que nem eu estou fazendo, o troço começa a ficar muito feio. 1. Tá, vamos lá. Vou passar 2 unidades por aqui. Tá? Eu devia passar por aqui, né, pra poder demonstrar mais coisas. Mas eu vou passar 1 por aqui, então. 1, 1, 1, 1. Agora eu posso passar, por exemplo, 1 por aqui. Né? E agora o que é que eu posso fazer? Bom, vamos olhar. Quais são os caminhos que eu tenho disponíveis? Agora vamos fazer sistematicamente o troço. Vamos montar o grafo das capacidades residuais e fazer mesmo. Aqui eu tenho, falta 1. A capacidade residual é 1. Aqui eu tenho... Nossa, vai ficar muito feio. Deixa eu fazer um troço maior. Então eu tenho um vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui. Então aqui, 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 aqui e aqui. E aqui tem 1, 2, 0, 4, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 0, 2, né? E 1, 1. Tá ok. E 1, 1 também. Né? Se eu copiei errado... Bom, vamos lá. Então, agora, quais são as capacidades residuais? As capacidades residuais são 1 e, portanto, menos 1. Certo? Quer dizer, e, portanto, menos 1 é uma coisa estranha, né? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer 1 também, porque a capacidade é 0, o fluxo é menos 1. Capacidade menos fluxo dá 1 também. Aqui dá 4 e 0 do outro lado, mas eu não vou desenhar. Aqui tem 1, 1, então a capacidade é 0 e para trás é 1. Aqui a capacidade é 0 e para trás é 1. Aqui a capacidade é 1. Oh, não, faltam 2, né? Tava 3 menos 1. Tá ali a outra figura que vocês queiram ver. E, portanto, para cá é 1. Aqui, para cá é 2. Então, para o outro lado é 0. Aqui para cá é 0, para cá é 1. E aqui para cá é 0 e para cá é 1. Tá, agora vou apagar as arestas que tem 0 para não confundir nossa vida. Tem mais algum caminho aqui? Tem em cima, um 4, né? Que é um caminho meio idiota, eu não devia ter feito isso antes de desenhar um 4, né? Mas tudo bem. 1, 0 ou 2. Então, vamos lá. Aqui a capacidade residual vai mudar para 0, essa aresta desaparece, essa coisa vai mudar para 2. Bom, e aí tem o defeito... Tá, não, vamos lá, que ainda talvez tenha alguma coisa. Não tem porque... Pelo mesmo motivo, né? Fala. É porque esse 1,3 não é daqui, né? Esse 1,3 é daqui. Se esse 1,3 fosse de baixo, tem como passar 1. Mas falta só que passa do meio para cima do 4. Ah, esse é 1,3, né? Maravilha, maravilha. Então tinha uma aresta 2 aqui. Se a gente seguisse o troço sistematicamente, a gente ia encontrar esse caminho. Eu não consertei esse troço ainda, mas aqui é 3, 1. E aqui agora é 2, tá?
Então isso está certo. Se eu seguisse, como é que eu sigo sistematicamente, né? Eu consigo alcançar esse. Se eu consigo alcançar esse, eu consigo alcançar os vizinhos desse. Bom, então eu não consigo, esse daqui não é vizinho, porque está ao contrário, esse aqui não é vizinho, esse aqui é vizinho. Se eu consigo alcançar esse, eu consigo alcançar os vizinhos desse. Esse é vizinho, não é vizinho, porque está ao contrário, esse é vizinho, esse não é vizinho, porque está ao contrário. Se eu consigo alcançar esse, eu consigo alcançar os vizinhos desse. Eu consigo alcançar esse, eu consigo alcançar esse de novo. Eu consigo alcançar o T. Então tem esse caminho aqui, e aí você vai e aumenta a capacidade residual do caminho, que é 2, 1, 3, é 1, né? Obrigado. E aqui tem 2. E aqui o caminho é ao contrário. Então agora tem 0 aqui, nesse sentido. Né? Passei 1 no sentido contrário, é como se eu estivesse subtraindo 1 no sentido original. E agora aqui tem 2. Então isso daqui me dá um fluxo máximo. E qual é o corte aqui? Bom, vamos olhar. Quem são os caras que eu consigo alcançar? Lembra, esse era o conjunto dos caras que eu consegui alcançar no grafo residual. Isso daqui é 0 no grafo residual, porque 2 menos 2 dá 0, então eu não consigo alcançar esse. Né? Esse 0, 1 é daqui, só para constar. Esse 2, 3 eu consigo. Então, esse cara eu consigo, porque era o original. Esse cara eu consigo, porque tem capacidade passando. Esse cara eu consigo, né? Certo? Porque aqui é 0. Esse cara, o que eu fiz? Não, mentira. Essa aresta é para cá. Tá, então esse cara eu não consigo. Que seria ótimo, porque senão estaria ferrado o algoritmo. Mas esse cara eu não consigo. Tem essa aresta voltando. Essa aresta daqui vai mesmo. Essa aresta daqui tem capacidade residual 0. Então eu não consigo passar daqui para cá, porque 1 menos 1 dá 0. Eu consigo para cá, porque... Não consigo porque essa aresta tem 0 também. Então eu acho que eu só consigo esses dois e talvez, dependendo do lado dessa aresta, esse aqui. Mas essa aresta era para cima, então eu não consigo. Então só aqueles dois eu consigo. Então se você olhar quem parte daqui, ó, olha quem sai daqui. Essa aresta entra, ela não sai. Então eu não conto. Essa aresta sai, essa aresta entra e essa aresta sai. Então esse corte aqui, esses dois de um lado e esses caras do outro, tem capacidade 2, 3. E a gente achou um fluxo de capacidade 2 e quanto? Deve ser 3 também, é porque eu apaguei aqui o troço. Se foi 2, está errado. Quer dizer, se foi 2, ou eu construí o corte errado ou o algoritmo está errado. Mas não, a gente passou uma coisa aqui, não foi? Cadê o... Qual que era a capacidade desse troço aqui? Era 3. Desse aqui? Não, capacidade, beleza, mas o fluxo era quanto? 2. Então a gente achou um fluxo de... 4. O que tem de errado? O que eu somei errado? Ah, claro, essa aresta era para baixo, eu acho. Eu apaguei errado. Porque isso é o grafo residual. Ela está subindo porque a aresta era para baixo. Então, essa aresta era para baixo. Então, na verdade, tem 2, 1 e 1. Então, o fluxo também é um 4. O corte também é um 4 também. Au, e eu caí no final. Yes! Tá, mas alguma pergunta? Alguma coisa para... Faz sentido como é que o algoritmo funciona? Então, o troço tem duas coisas independentes. Um é que é um algoritmo, dá para você resolver problemas sistematicamente. O outro é que o corte mínimo e o fluxo máximo tem consequências combinatoriais interessantes. Eu acho que é isso. E a gente continua aula que vem. Alguma coisa assim. Acho que o Rob vai estar aqui aula que vem.